Ok, bom, na nossa roda de conversa de hoje, eu estou aqui com Gabriel Fleury e Stella Marcel, dois consultores, amigos antes de qualquer coisa, pessoas muito queridas, e a gente está nesse bate-papo aqui para falar um pouco, trocar um pouco de experiências e trazer a visão desses colegas e desses especialistas em suas áreas a respeito de alguns temas muito sensíveis ao momento de hoje nas organizações. O primeiro deles, sobre o mindset de crescimento, ou seja, a mentalidade de crescimento, a necessidade de flexibilizar, de estar aberto, de ter uma aceitação para tudo de novo que vem, né, e uma capacidade de fazer acontecer a partir dessas novidades. E para falar e ajudar a gente a entender todo esse universo, a Stella Marcel, né, vai contar um pouco, compartilhar a sua experiência sobre o assunto. E a gente tem aqui também, na figura do Gabriel, para contar um pouco o desafio que todas as empresas têm nesse momento, que é principalmente com a geração dos millennials, essa moçada entre 20 até 30 anos, esse desafio de buscar engajamento, de trazer afinização com o negócio e fazer com que haja felicidade nesse trabalho antes de qualquer coisa. Felicidade que traz e que gera resultado. Então é isso, sejam muito bem-vindos aqui à nossa roda de conversa. Eu dou a palavra aqui para vocês falarem um pouquinho de vocês também. Gabriel, Estela, por favor, fiquem à vontade. Primeiras damas. Obrigada. Eu sou Estela Marcel, aí pelo sotaque dá para saber que eu sou argentina. Moro atualmente em Buenos Aires e trabalhei muitos projetos, muitos anos no Brasil. Então conheço a idiosincrasia, a cultura do Brasil e em especial de Latinoamérica, não? Porque trabalhei também para projetos para eh, eh, Bolívia, Paraguai, Peru. Então, o que é a idiosincrasia latina, estou bem flexível nesse assunto. Então, é um prazer estar com você, Eduardo. Como sempre, o principal é nossa amizade, que permite trabalhar muito à vontade. E, então, muito obrigada pelo convite. Muito grato. Eu que agradeço, Estela. Muito grato mesmo. Gabriel, é contigo. Então, maravilha, muito bom ouvir aí o sotaque da Estela, né? Sempre gostoso. Como o Edu já falou, eu sou o Gabriel Fleury, me apresentando brevemente, eu sou formado em psicologia, né? Tenho especialização em dinâmica de grupo. Então, a minha carreira foi muito focada na parte de gestão humana, né? Então, eu trabalhei por mais de 10 anos em grandes organizações na área de gestão humana, em todas as áreas da gestão humana, tanto treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, folha de pagamento, e fui gestor em algumas dessas corporações, tanto no ramo automotivo, na, na área de supermercados, trabalhei também, trabalhei muito na área de agro, né, de defensivos agrícolas, e há 8 anos, mais ou menos, já estou atuando como consultor, implantando projetos de grande escala em clientes de variados tamanhos, né, desde pequeno, médios, grandes até gigantes. Projetos sejam eles nacionais e internacionais, vários deles em parceria com o Edu aqui, que é um profissional que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha carreira de consultor, e a gente construiu maravilhosos projetos juntos, que eu tenho certeza que o pessoal aí que tiver em contato com a Destro vai acabar sabendo deles. Bacana. Obrigado, Gabriel. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essas duas temáticas e trazer, acho que uma reflexão ou várias reflexões a respeito desses temas, principalmente para os gestores de pessoas nas organizações. Eu acho que a gente pode começar, né, com a questão dessa mentalidade de crescimento. Ela deveria permear, sem sombra de dúvida, toda a empresa, né, principalmente num cenário como o que nós vivemos hoje, que é de tremenda mudança, uma mudança sem precedentes,
onde todas as empresas precisam lidar com coisas que não estavam planejadas, não tinham como ser previstas, mas que estão acontecendo e estão interferindo nesse dia a dia das pessoas, no clima e nos resultados. Sobre esse aspecto, Stella, você, como uma especialista, tendo como especialidade o mindset de crescimento, como é que você vê isso? Como uma empresa hoje deveria lidar com essa questão de forma a ajudar a comunidade interna, os colaboradores e principalmente o nível de gestão a ter uma mentalidade flexível, né? E o que deve se focar nessa mentalidade flexível? Hay una frase que leí que gosté mucho, que o mindset de crecimiento, a mentalidad de crecimiento, está directamente ligado ao humor pelo aprendizaje. Y eso fue una cosa bien precisa porque mi expertise es justamente, yo soy psicopedagoga, consultora en procesos de aprendizaje, en design instruccional, y cuando você encontra empresas que emanam esse amor pelo aprendizagem, que estão focam no aprendizagem, aprendizado para desenvolver habilidades e inteligência, conseguem abraçar os desafios, têm essa mentalidade justamente de crescimento aberta, onde possibilitam que as pessoas aprendam com as críticas e o principal, que elas consigam olhar o erro como uma possibilidade de aprendizagem, não como um obstáculo. Isso é fundamental para que eles encarem os desafios e tenham essa mudança permanente, consigam encarar o desafio e isso que estén dispostos, o pessoal esté disposto a errar rápido y aprender rápido y evoluir rápido en esa permanente eh, mudança. E o desafio para os gestores é que consigam fazer feedback de qualidade. Isso é uma coisa que a gente viu muito. Lembra, Eduardo, de nossa experiência no projeto, a dificuldade que tem as pessoas para dar feedback para outras pessoas. Lembra, Eduardo? Que eles ficam eles não gostam de fazer um feedback de qualidade, ficam só em elogios para outra pessoa. Então, isso não possibilita para o que a pessoa que está recebendo feedback, que seja uma crítica construtiva, que seja uma oportunidade para crescer. Então, isso é uma ponta que o gestor tem que fazer uma evolução para evoluir, para fazer feedback de qualidade, não? Perfeito, perfeito. Quando você fala isso, ou seja, criar essa mentalidade aberta, flexível, e aí você já traz o feedback como uma ferramenta, como forma. Então, sem sombra de dúvida, você tem toda a razão, e é uma forma muito importante, porque ele traz, ora o reconhecimento, ora a correção, coisas importantíssimas para o dia a dia de todo colaborador. E junto disso daí é que eu gostaria, Gabriel, que quando a gente pensa essas duas formas iniciais que ajudam demais o colaborador a se posicionar, seja reconhecendo o colaborador naquilo que ele faz bem, seja corrigindo para que ele aprenda e desenvolva e evolua. E dessa forma a gente pode dizer que a gente está criando sim um sistema transparente e até meritocrático, não é verdade? O que você acha? Onde que nesse momento o mindset de crescimento dá as mãos para os sistemas de reconhecimento nas organizações, sejam eles formais ou não? É muito legal você trazer esse ponto, Edu, porque assim, a gente está passando por vários desafios aí nos últimos anos, fortíssimos na parte empresarial, e as empresas
têm dificuldade de encontrar alternativas para que elas tornem uma empresa de alta performance e principalmente que diminua o turnover, né? Diminui a chance de perder os talentos, principalmente, porque você perder pessoas é natural e precisa acontecer, um turnover muito baixo às vezes é um problema. No entanto, talentos vocês não podem perder. Então, isso foi imputado um desafio muito grande nos últimos tempos, porque assim, eu, por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu ainda a gente via geração X e Y, né? E, e eu não tinha, e o baby boomer, né? Então eu mesmo era da geração mais nova, já visto de maneira diferente. Minha primeira posição de liderança foi aos 26 anos de idade, isso me motivou muito. Mas hoje não dá para pensar com a cabeça de quando isso foi atrás, que estamos falando de 12 anos aproximadamente atrás. Hoje, principalmente com a vinda da pandemia e com empresas de tecnologia fomentando startups, etc., muito forte, o mindset do gestor e da corporação obrigatoriamente tem que ser diferentes. Por quê? Eu mesmo estou muito atento ao mercado de trabalho, né? Sempre olhando, porque é meu trabalho, e eu tenho visto o quanto tem aparecido vagas remotas. Quando que a gente imaginava isso há 4 anos atrás? Nunca, nunca. E é impressionante. Na verdade, a maior parte das vagas que eu tenho visto são para trabalho remoto. E aí entra muito no ponto que a Estela trouxe, como é difícil dar feedback, muito mais ainda remotamente, né? Porque não tem a mesma qualidade de relação, você está remoto, todos nós sabemos disso. E aí a gente imputa em diversos desafios, não só dessa questão remota, mas com a geração onde a necessidade de ter um reconhecimento pessoal é muito maior do que qualquer outra coisa, então a gente começa a trazer alguns tipos de benefícios que até então eram impensáveis para o mercado. Vou citar um exemplo, um que eu estava discutindo hoje com uma pessoa, muito interessante, inclusive. Redução da carga de trabalho de 5 dias úteis na semana para 4. Já ouviu falar disso, Estela e Edu? Já ouvi, eu já ouvi. Tem acontecido bastante. Um dos países que tem mais acontecido, que eu estava discutindo hoje com essa pessoa, é a Islândia. Tem acontecido bastante em muitos países da Europa e já está acontecendo aqui no Brasil. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês, Edu e Estela, e mais do que isso, para quem estiver assistindo a gente depois, faz sentido para vocês? Para mim faz. Mas é importante a gente colocar isso no mindset do gestor e das empresas que estão aqui ouvindo e vendo a gente, que isso é uma coisa que vai vir e vai vir forte daqui para frente. É interessante o que você traz. Eu já li a respeito. A Inglaterra parece que tem movimentos e várias empresas que pensam já em experimentar esse modelo de uma semana de 4 dias, né? Então, sem sombra de dúvida, são movimentos muito interessantes e talvez alguns deles, em função de uma busca de qualidade de vida, de permitir que as pessoas façam outras coisas ou se dediquem a outras coisas, já que o momento é de um olhar com muitos interesses para a vida. Diferente daquele tempo que o trabalho, por significar 2/3 do tempo de cada pessoa, ocupava né, o grande horizonte de vida de cada trabalhador. E isso mudou. Você tem hoje possibilidades, as pessoas querem cada vez mais conhecer, fazer, aprender coisas. Então, eu acho que, na minha visão aqui, inicial, é muito justificável isso. Agora, tornar isso possível entre ter a ideia e fazer a realidade, sem sombra de dúvida que vai necessitar de um mindset de crescimento, de uma flexibilidade muito grande para que o resultado seja afetado positivamente. Estela, o que você acha numa condição dessa, na eventualidade desse modelo se expandir, inclusive aqui no Brasil, chegando aqui no Brasil, o que você acha que seria necessário, principalmente para os nossos gestores, que têm foco muito forte em resultado, como é que seria lidar com isso? Que o principal é adotar uma cultura que incentive a autonomia, porque as pessoas não, essa modalidade de trabalhar
no por horas, sino por resultados, leva que a autonomia, quando eu cobri qual é meu projeto e finalizar meu resultado, eu como não preciso ter aí o gestor me vigiando. Então, isso incentiva a autonomia e valoriza que as pessoas tem uma autogestão para correr riscos, para aprender dos fracassos e ao mesmo tempo se incentivar elas mesmas e chegar à meta ou não vai promover publicamente uma, um risco da equipe, porque eles vão incentivar, o gestor precisa reconhecer a autonomia das pessoas e que esse risco vai levar uma aprendizagem dessas pessoas eh, e é nesse processo de aprendizagem contínuo. Acho que o principal é incentivar a autonomia das pessoas nessa flexibilidade, nessa modalidade. É, valorizar principalmente a aprendizagem permanente, contínua das pessoas. É, E muito, imagino muito que isso... legal. Oi, desculpa, Gabriel, pode falar. Não, imagina, eu ia só pegar de fato o gancho no que a Estela está trazendo de autonomia, para trazer mais dois pontos bastante relevantes que têm acontecido bastante. E é fundamental essa questão que ela está trazendo de autonomia, porque assim, cada vez isso é mais cobrado dos colaboradores. Por quê? Trabalho remoto, como a gente falou. Tem outra modalidade que está muito em voga atualmente no mercado, que é muito interessante, que chama PTO também, que é Paid Time Off. Esse é bem raro acontecer hoje em dia isso, ainda mais nas empresas mais modernas já está acontecendo. O que é isso? Paid Time Off não tem tempo de férias definido. Você, como colaborador, junto com o seu gestor, define o quanto tempo você quer ficar fora. E 30, 60 dias, trabalhar 2 vezes por semana, o resto folgar. Esse tipo de trabalho que é o conhecido como PTO, ele é unicamente vinculado, como a Estela falou, em autonomia. Ou seja, eu te dou uma responsabilidade, como meu colaborador, de entregar alguns tipos de serviço para mim. Se você entrega, não me importa se você trabalha 2 horas por dia, se você trabalha 2 dias pela semana, e assim por diante. Inclusive, nesse aspecto, eu estava conversando há umas 2 semanas atrás com um investidor anjo, que tem algumas startups, estava justamente conversando sobre isso e ele estava contratando um head de RH e ele falou, Gabriel, eu acho legal pra caramba isso aí, porque pra mim não interessa. Eu quero que a pessoa me entregue, eu vou dar lá o trabalho pra ela, eu não vou ficar vigiando, a autonomia que a Estela mencionou. Eu não vou vigiar. O projeto que eu tenho é esse. Se eu encontrar uma pessoa que me entregue, eu não me importo quanto tempo ela vai trabalhar, como ela vai trabalhar, e pago com alegria essa pessoa. Então é muito interessante tudo isso que a gente está passando no mercado nesses últimos tempos e o quanto os colaboradores têm de oportunidade com essas possibilidades. Olha que maravilha esse PTO que eu acabei de falar, mas olha a responsabilidade que vem através dele. Se você trabalhar 3, 4 horas da manhã, não importa. O importante é você entregar. Sem dúvida. Agora, isso tudo que vocês estão falando, eu já estou aqui imaginando o impacto num papel tradicional de uma liderança, de um gestor. Porque aqui no Brasil ainda é muito comum encontrar uma liderança que é muito próxima do sistema de microgerenciamento. E isso era muito fácil de fazer no presencial. Então ele via que o funcionário, o colaborador atuava muito bem, terminava rápido a tarefa, entregava aquela expectativa antes do prazo. O que acontecia com esse colaborador? Recebia uma nova tarefa, uma nova demanda. E ele corria o risco de, ao ser muito bom, acabar trabalhando muito mais do que os outros. E o papel, então, de gestão, nesse cenário novo que você está trazendo, Gabriel e Estela, vai sofrer um impacto tremendo. O que é necessário? Qual é a sua dica, Estela, para que esse líder
torne-se mais flexível em termos de repensar o papel? E qual é a sua dica, Gabriel, no sentido de o que esse cara, esse gestor, precisa fazer para engajar realmente o seu colaborador? O principal que acho que a mentalidade de crescimento está na vida toda, está na casa, no trabalho, na escola, nos ambientes sociais, não só é aplicável no trabalho. Então, se você é, vai desenvolvendo esse mindset de crescimento na cotidianeidade, onde você olha um erro como uma possibilidade de crescimento e não um obstáculo, e olhar a educação, a aprendizagem como uma coisa essencial na vida, já muda a cabeça do gestor, porque não é só no ambiente laboral, na família, na escola, tudo tem que desenvolver este mindset de crescimento, tem que estar aberto a novas ideias, a esse apagar o medo do fracasso, porque o fracasso não existe como tal, senão que é uma possibilidade de aprendizagem. E olhar o feedback que outra pessoa pode me dar como um presente para eu ir avançando no desenvolvimento. Então, uma dica é não só pensar que o mindset de crescimento existe só no trabalho, existe na vida inteira. Você tem que ter essa mentalidade aberta, porque a mudança é permanente e em todos os espaços. Entendi, fantástico. Diga, Gabriel. É, não, eu vou ser um pouquinho mais polêmico do que a Estela. É, é o seguinte, na verdade, na realidade que a gente tem vivido ultimamente, ou você muda ou você é mudado. Tá? Então, é simples assim. Não, a gente está vivendo numa era onde o tempo já era muito precioso, agora ainda mais. Então, a antiga gestão, a forma de gestão tradicional, conforme você mencionou, Edu, não, não cabe mais. O grande sonho, como você falou da geração atual, quando eles estão cursando faculdade, porque a própria faculdade hoje virou um supérfluo, né? Mas o mindset dessas pessoas já, a partir do momento que elas vão adentrar no mercado de trabalho, quero ter uma startup ou quero fazer parte de uma startup. Ninguém fala mais, quero trabalhar numa empresa convencional. Eu não vou citar nomes, mas vocês podem pensar em várias aí. A nova geração, o foco delas não é trabalhar nessas empresas tradicionais. Então, se ainda existe gestores com mindset tradicional, a minha sugestão é mude ou será mudado. Não tem o que fazer. Fantástico, fantástico. E aí eu acho que você traz uma questão que é a pergunta de US$ 1 milhão hoje a ser respondida pelos gestores de pessoas em cada organização, que é como, nesse cenário e com essas características que os profissionais hoje têm de expectativas, como um gestor hoje de gente, um gestor de recursos humanos, o que ele pode fazer para diminuir turnover, né, para garantir engajamento dessa população que tem, vamos dizer assim, essa volatilidade, né, dentro das organizações e frente a esses desafios. O que é que você, um especialista, né, na área de gestão humana e também em processos chave aí para a gestão humana, o que é que você diria? O que deve ser feito nesse momento? Como a gente falou até, Edu, e a gente discute há muito tempo, e é algo que a gente implanta nas empresas que a gente passa, é, eu utilizo bastante a palavra que a gente chama de meritocracia. O que basicamente é a meritocracia? Você criar um ambiente onde a pessoa vai colher o mérito
do seu da sua entrega. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora. Então, o grande desafio nesse momento para o gestor e para a pessoa que está lá na cadeira de head de gestão humana é saber filtrar qual que é a população que ele tem em mãos, porque com certeza vai ter gerações variadas na companhia, e como motivar cada uma dessas gerações para que possa entregar o melhor possível. Turnover sempre vai ter. O mais importante é o que eu já falei atrás, é você manter os seus talentos, né? E muitas vezes você vai perder o talento, aí você precisa encontrar um novo, o que é muito difícil, mas é totalmente possível. Como fazer isso? Precisa ter um pacote de remuneração muito bem estruturado. O que é o pacote de remuneração? É só dinheiro? Não. É dinheiro, é bônus, é prêmio, PLR, é esse PTO que eu acabei de falar, 4 dias de trabalho na semana? Não sei. Cada empresa tem uma realidade e precisa ser estudada a realidade da empresa para que seja estipulado, desenhado e instaurado o melhor processo e o melhor pacote de remuneração estratégica para que aquela empresa seja olhada de fora para dentro e falar, eu quero trabalhar lá. E quem está de dentro para fora, falar, não quero sair daqui. Então, esse é o grande desafio, e é um desafio fantástico e maravilhoso. Estamos aí para isso, Edu. Eu e você, a Estela, vamos para cima. Legal, bacana. Estela, quando você fala da importância da educação, ou seja, uma área de gestão humana, cuidar da educação para que crie essa flexibilidade nesse mindset, né, humano, que é o verdadeiro motor de toda empresa, de toda organização. Uma característica dessa geração é precisar lidar com os excessivos estímulos, ao mesmo tempo que as facilidades tecnológicas trazem uma quantidade absurda de informações que precisam ser assimiladas. Eu entendo que a consequência disso é que se acaba permanecendo na superfície de assuntos muitas vezes importantes, cruciais para o negócio ou para a vida pessoal. Como é que você entende que esse processo de educação nas organizações pode lidar com essa situação atual da tecnologia, a quantidade de informações, de maneira que as pessoas elas se aprofundem ou queiram se aprofundar, trazendo também resultados mais relevantes, mais contributivos. Como lidar, né, com esse processo de aprendizagem quando você tem 1 milhão de estímulos à sua frente, tem um tempo escasso, como disse o Gabriel há pouco, e precisa aprender e continuar crescendo. Como fazer isso daí tudo acontecer? E por parte do design instrucional é um desafio, porque o aprendizagem do adulto tem isso, tem essa sobreestímulo e a pessoa está, tem muita coisa, muito material, conteúdo, tudo ao mesmo tempo. Então, é possível, desde o design instrucional, fazer pílulas de aprendizagem que eh, obriga a pessoa a fazer o foco, porque o adulto tem que, frente a esse desafio, fazer o foco. Então, construir pílulas de aprendizagem onde o adulto tem que se conseguir fazer foco nesse conteúdo rápido, ou vai direto ao ponto, um estímulo justo e necessário, não sobreestimular, porque o estímulo está permanente, o celular, o telefone, sei lá. Mas construir desde a educação e desde o design instrucional, desde os especialistas, material que obriga o adulto em situação de aprendizagem de fazer foco, de se concentrar, obrigar rápido,
concreto, em pouco tempo, fazer foco nisso que precisa assimilar, nesse conteúdo que é essencial para o seu desenvolvimento. E depois disso, colocar no corpo. Porque o outro desafio que tem o adulto, que ele tem que colocar na prática rápido. Então, você dá o conteúdo teórico e faz foco nas principais ideias, mas rapidamente tem que aplicar. Então, quando a gente desenha e faz um programa, tem que ter o conteúdo, sim, mas rapidamente tem que colocar na prática para que o adulto leve essa aprendizagem no corpo. E aí está o sucesso, quando o adulto leva na prática. E depois vai ter o follow-up dessa aprendizagem e tudo isso. Mas depois, se isso não acontece, fica isso como você fala, mas outro estímulo que o adulto tem na vida. Tem muitos estímulos, muito conteúdo virando no celular. Ele liga o celular, o Instagram, e já tem conteúdo, e material sobre estímulo. Mas o desafio é esse mesmo, construir material de aprendizagem direto, pontual e que desafia a pessoa em situação de aprendizagem. Bacana, muito legal, muito bacana. Olha, eu perguntaria para vocês, né, com a experiência de vocês, um gestor hoje de pessoas na organização, qual você acha, Estela, que é o principal, o que deveria ser o principal desafio dele ao lidar com essa educação e para criar essa flexibilidade junto da equipe, da liderança, de quem quer que seja, e da comunidade interna. Tá? E, Gabriel, qual você entende que é o principal desafio de um gestor de pessoas no tocante ao reconhecimento e engajamento? É aquilo que ele não pode deixar de lado, senão ele não estaria à altura dessa função. Olha, Eduardo, Edu, acho que o desafio do gestor neste contexto é, é fazer que os empregados se sintam o suficientemente em segurança para olhar os erros não como erros, não como obstáculos, sino como aprendizagem. Então, o desafio é, é criar este ambiente de aprendizagem contínuo e permanente e levar a criar um espaço de confiança onde eles têm essa possibilidade de aprendizagem contínua e eles ir procurando qual é a trilha de aprendizagem que eles querem e ser autônomos, que vamos voltar à ideia original da conversa, de seu próprio caminho de aprendizagem. Sem dúvida, todos os empregados estão no caminho de aprendizagem. E acho que o gestor tem que empoderar a eles para que eles sejam os levem a diretriz é o que eles querem nesse caminho de aprendizagem. Não esperem que venha outro gestor e falem, sabe que você tem que fazer o programa tal e tal, você tem que ler lá. Que outra pessoa vem e coloque nele todo o conteúdo que tem que fazer para desenvolver suas competências. É, o desafio do gestor seria esse, empoderar para que eles possam ter o poder de decidir a própria trilha de aprendizagem e o desenvolvimento das competências. Acho que você está no mute, Edu. Eu não estou te ouvindo.
Opa, aí, Gabriel, o que que você acha nessa outra área que é o grande desafio do gestor humano? Edu e Estela, assim, eu diria que a dica que eu daria, eu falo dessa maneira, para o gestor atual, é criar uma palavra na equipe dele. Uma, paixão. Isso. É, precisa ter brilho nos olhos. Então, a pessoa não pode só ir trabalhar falando, hoje não funciona mais assim. Eu vou trabalhar porque o sustento da minha família depende disso. A pessoa que tivesse mindset, ela não vai entregar o que a empresa precisa dela. Então, o importante é gerar paixão. O gestor precisa gerar paixão, brilho nos olhos dos colaboradores dele. É difícil pra caramba, mas é super possível. Vou citar um exemplo. É, eu tô bem inserido no processo de uma startup de semi-joia. É uma empresa que tem 3 anos, a dona da empresa tem 28, a média de idade da população é 22 anos. E, obviamente, o público é praticamente 100% feminino. Mas é impressionante a paixão que as meninas trabalham com o negócio. É impressionante o que elas olham, o produto que elas vendem e elas veem o quanto isso faz diferença para cliente que compra. Como elas ficam felizes em saber que aquela cliente que está comprando e usando o produto fica feliz e aceita bem o resultado que elas estão trazendo para aquela cliente. Então, eu posso dizer assim, tranquilamente, que de 90 a 95% da população dessa empresa tem paixão pelo que faz. E é por isso que a empresa cresceu em menos de um ano mais de 100% em número de funcionários, sem contar, obviamente, em faturamento que foi mais do que 100%. Então, essa é a dica que eu diria. Se você é gestor e está ouvindo a gente, crie paixão no seu colaborador. Como? Pergunte para a gente que a gente te ajuda. Muito legal, muito bom, muito legal mesmo. Bom, eu fico assim super feliz de estar com vocês aqui, da gente poder estar conversando sobre essas temáticas muito sensíveis para a grande parte das empresas, se não todas as empresas. E eu digo parte porque eu tenho certeza que um número considerável de gestores ainda não descobriu, ainda não tem consciência do que significa processos de educação, do que significa processos de reconhecimento, e por isso mesmo não tem investido nisso. Então, eu acho que esse nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa de hoje, é para levar essas reflexões e fazer, né, dar, oportunizar que esses gestores que estarão nos assistindo, nos ouvindo, possam refletir sobre isso, sobre esses desafios que eles encontram nesse momento e, principalmente, formas de lidar. Tem jeito, não é verdade? Tem solução. Sempre É, tem. com certeza. Bacana, muito bom. Olha, eu quero agradecer a você, Gabriel, a você, Estela, a oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento e de ter tido essa conversa. E aí abrir os nossos microfones aqui para uma fala final, tanto de um quanto de outro, e as despedidas aqui para os nossos espectadores e ouvintes. Ai, eu gostei muito da palavra do Gabriel da paixão, como que se fosse a diferencial. E justamente é uma palavra que eu gosto muito de falar da minha carreira. Eu sou apaixonada pela aprendizagem, aprendizagem de adultos. É uma, é uma coisa tão poderosa, pode mudar tanta coisa a aprendizagem e o que é a mágica do aprendizagem nos adultos. É fabuloso que pode fazer, porque pode mudar o mindset da aprendizagem, pode mudar competências, pode evoluir as pessoas. É, coisas maravilhosas. Então, eu fico também com essa palavra paixão, que também é, é uma essência. Eu gostei muito dessa palavra e vou ficar e abraçar isso. Maravilha. Beleza.
Eu acho que assim, para encerrar, o que eu gostaria de passar de recado, principalmente, é o seguinte: nesse final de semana anterior agora, eu estava numa imersão, 2 dias inteiros, aí ouvindo pessoas, grandes empreendedores no Brasil, como João Kepler, Geraldo Rufino, Caíto Maia, enfim, foi uma série de palestras muito legal. Tem uma frase do Geraldo Rufino, inclusive, que eu queria trazer aqui, que eu acho que refletiria muito bem, tanto na nossa conversa quanto quem talvez esteja nos ouvindo. Que ele diz o seguinte: primeiro, que ele é conhecido super pela alegria que ele tem em lidar com as coisas, né? Então, isso fez uma reflexão muito forte em mim. Ele diz: não existem dias difíceis, existem dias diferentes. Então, se quem estiver nos ouvindo aí estiver passando por algum momento, algum dia diferente, que não é difícil, conta com a gente, conversa com a gente, que a gente vai ajudar vocês a passarem por esses dias diferentes e fazer do limão uma limonada. Muito legal, muito bacana. Olha, é um grande prazer ter estado com esses dois amigos muito queridos e profissionais que eu admiro demais. Muito grato a vocês, a oportunidade, o tempo e por essa roda de conversa aí. Grande abraço a todos vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. É aquilo que o Gabriel falou, estamos aqui à disposição para continuar esse bate-papo na hora e na maneira que vocês quiserem. Até mais, então. Muito grato a A gente todos. se vê. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Valeu.